de vários institutos apresentam isso. Precisa ver se até lá, até outubro do ano que vem, no primeiro domingo, quando vai ter o primeiro turno, isso vai se manter. E tem muitos candidatos da chamada terceira via, etc. tal, que se apresentaram aí, que pode ser também alternativas, né? O que você hoje vê como uma possível Agora, alternativa? tem 3, 4, por exemplo, tem o Ciro Gomes, que esteve aqui, né? Tem o João Dória, que esteve aqui, que são esses de todos de terceira via, a princípio, são os que têm mais viabilidade. Porque os outros são boa gente, Simone Tebet, que é o próprio João Amoedo, mas é difícil encabeçar, pode ser vice. E o Sérgio Moro, você acha que Mandetta. Simone Tebet, Sérgio Moro. O Sérgio Moro, ele está no Brasil agora, deve estar voltando aos Estados Unidos, veio para cá essa semana. Chega aí para conversar com nós. A questão é essa, se ele vai... ele tem opção, ou pode ser senador pelo Paraná, que é uma possibilidade grande. Se ele fosse para ser alguma coisa, tinha que ser presidente. Pelo tamanho dele, ser vice... pela projeção que ele teve, acho que não seria o mais adequado a princípio, né? Pensando... ele ia ser traído de novo se ele fosse vice. Teria de ser. Agora, sendo candidato, uma coisa é ser juiz. É fácil, eu estou aqui, os advogados estão aqui, os promotores aqui, eu vou lá, decido, etc. tal. Outra coisa é fazer política. Você tem de convencer o outro. Não é que você decide quem é inocente e quem é culpado. Então, ele tem também de assumir uma veste política, porque a tarefa é muito difícil de ser político. Não é coisa fácil. Na minha opinião, ele é um péssimo candidato. Ele teria... No sentido de ser um candidato, entendeu? Não que ele vá ser um péssimo presidente. Ele tende a arrumar... ele tende a arrumar... É que ele não é carismático. Ele fala lento, ele não fala com o povo, ele é tudo juridiquês. Agora, ele tem o prestígio da Lava Jato, né? Que é muito... Porque a Lava Jato teve defeitos, é verdade, mas teve muito mais coisas positivas do que negativas. Com certeza. Porque os esquemas de corrupção, ninguém devolve 100, 200, 300 milhões se não desviou, né? Você pega a gerente da Petrobras, o Pedro Barus, que é um deles, que devolveu uma fortuna. Como ele tinha aquilo? Era advindo de atos ilícitos e tal. Então, isso é extremamente louvável e uma série de legislação que foi criada dentro das próprias empresas, né? De compliance e tal. Isso é um saldo extremamente positivo. Agora, por outro lado, teve momentos, segundo os áudios que foram divulgados, e nunca devidamente periciados, mas não desmentidos devidamente, não foram desmentidos, que são conversas inadequadas que ocorreram naquele momento. E outras condenações acabaram sendo anuladas. Aí tem toda uma discussão entre as várias esferas de justiça no Brasil. Agora, no geral, você pode dizer que ela teve um papel importante. Agora, teve excessos que têm de ser coibidos e tal. Isso me parece evidente. Você acha que esses excessos que foram imputados ao Sérgio Moro, eles prejudicaram ele como candidato ao ponto de ele ser inviável? Criaram os excessos bateram muito na tecla do Ministério Público, né? Especialmente ali do Paraná, né? Federal, mas no Paraná. Isso prejudicou, claro. Ele prejudicou, acho que várias coisas. Ele fez um cálculo errado de ter sido ministro da Justiça, né? Ele poderia ter ficado juiz e aí, se quisesse fazer política, mais lá na frente, que seria agora, aí ele poderia ser candidato. Então, ele fez um cálculo errado. E agora ele está vivendo uma situação difícil, né? Porque ele tem um emprego nos Estados Unidos, não sei se vai continuar ou não lá, né? Mas a situação dele e politicamente é difícil, porque para você ser candidato a presidente da República, precisa ter partido. No Brasil é obrigado a ter partido, não tem outro jeito. E a questão que a Constituição exige, a questão que precisa de dinheiro, de recursos, precisa ter presença nos 27 unidades da federação. Então não é fácil. Quem tem mais cancha política, o Bolsonaro tinha à época 30 anos, o PT tinha, etc, etc. Você sai candidato. Agora, sair candidato sem ter uma estrutura partidária, você está fadado ao fracasso. Agora, pode ser que ele seja candidato ao Senado pelo Paraná. Nós vamos ter uma vaga só de renovação, que seria uma alternativa. Se ele quiser ser deputado federal, certamente seria com a maior facilidade pelo Paraná. Mas é a questão que se coloca, é muito complicado. O cenário de 2022 é muito preocupante, porque nós estamos vivendo a pior crise da história do Brasil republicano, a pior crise, o momento mais terrível da história do Brasil, e precisava ter uma discussão de ideias, de projetos. E o meu temor é que nós não tenhamos esse tipo de discussão, né? Tu achou que, pré-pandemia, tu acha que o governo vinha ok?
do Bolsonaro, não, cresceu em 2019, acho que 1,1, se não me engano, que foi muito pouco, né? Porque nós já tínhamos problemas na época já de inserção. A ida dele a Davos, logo no início, em janeiro, é patético, ninguém queria falar com ele, em 2019. Né? Isso se agravou com a questão da pandemia, com aquelas declarações... As queimadas. Com as queimadas da Amazônia, com a querer se envolver na eleição norte-americana. Isso nunca, nenhum presidente fez isso. Então, a coisa já vinha capengando, de há muito, né? E a pandemia, evidentemente, agravou, porque se naquele momento você desenvolve as políticas corretas, naqueles 3 primeiros meses, nós não teríamos a extensão no tempo da pandemia. Vídeo que ocorre na Europa, né? Você já tem o retorno de uma relativa vida normal, né? Uma relativa vida normal. Evidentemente que a pandemia começou primeiro na Europa, porque ela veio da China, passou pelo Oriente Médio, né? E o Irã, em especial, chegou na Europa, veja o caso do jogo do Atalanta de Bérgamo lá contra o Valência em Milão, que deu toda aquela coisa tal, chegou depois ao Reino Unido, atravessou o Atlântico e os Estados Unidos, veio vindo, a gente sabia que estava vindo, né? A gente sabia. O próprio livro do Mandetta, né? Ele fala isso, um paciente chamado Brasil, né? Aí você tem, chegando aqui, se nós tivéssemos, naquele momento, feito as barreiras sanitárias, que eram indispensáveis, no aeroportos, portos, a passagem por terra, que o Brasil tem fronteiras enormes e tal, tivesse um controle, e aí começássemos, o CEO da Pfizer, quantas vezes ele procurou o governo? Dezenas para vender a vacina. Vários e-mails, né? Bom, mas foi a reuniões. Eles negociaram com o cara, só não chegaram no acordo. Não, várias reuniões. Ele não queria, o governo não queria negociar com a Pfizer, mas queria negociar com o picareta do Cabo Dominguete, né? Com os picaretas que estavam no Ministério da Saúde fazendo corrupção, porque o governo não queria vacina, queria propina, né? E a CPI comprovou isso, né? Mostrou um cenário que eu falei, mas não é possível uma pessoa como o Pazuello, que é o que o Pazuello fez, nós vamos ter, no sentido não de vingança, eu não gosto de vingança, justiça. O número, durante a gestão dele, morreu cerca de 250 mil brasileiros e brasileiras. Ele brincando com Manaus. O que aconteceu em janeiro em Manaus, as pessoas morrendo porque não tinha oxigênio. Não ter oxigênio é você morrer afogado no seco. A FAB não tinha um avião para levar um cilindro, veio do Maduro, da Venezuela. Inacreditável o que aconteceu. Veio da Venezuela. Quer dizer, a Aeronáutica Brasileira não tem um avião. A Marinha não podia por via fluvial? Não sei. Ninguém conseguia levar. Veja, quase 200 por dia estavam morrendo em Manaus. Aí eles mandam o Tratikov para lá. O Pazuello foi lá, e ele mora lá, hein? Foi lá dando risada, gozando das pessoas. Porra, cara, qual é a tua? As pessoas morrendo. E eles não comprando a vacina. E aí vem o Cabo Dominguete, que é um sujeito patético, né? Que não tinha dinheiro para colocar, segundo o WhatsApp. Ele não tinha nem a vacina, né? Nada, era tudo mentira. Falava em milhões de vacina. Cadê as vacinas, cara? Né? E aí eles foram fazendo um happy hour, era 5 da tarde, quando naquele dia tinha morrido 1.200 pessoas, o cara para de trabalhar às 5 da tarde, o tal de Roberto Dias. Então, quando você vê todo esse cenário, esse conjunto de coisas, você fala assim, Deus do céu, né? O que aconteceu no Brasil é um pesadelo, é que nós perdemos, não sei porquê, não tenho a capacidade da indignação. O Brasil sempre foi um país, em certos momentos, muito indignado. E assim que a história mudou. Por alguma razão, não só a pandemia explica isso, por algumas outras razões que eu não sei quais, nós perdemos a capacidade da indignação. Morrem 600 mil pessoas. Os Estados Unidos perdeu na Guerra do Vietnã, durante 20 anos, cerca de 70 mil soldados. Pô, aqui morreu em 1 ano e meio 600 mil pessoas, cara. Pô, morreu 8 vezes o que morreu em 20 anos na Guerra do Vietnã. Não é possível, não acontece. As pessoas acham isso uma coisa normal. Elas atribuem um pouco à pandemia, essa parada. Sim, mas não existe. A pandemia veio, ela tinha, como outros países fizeram, rapidamente você faz os trabalhos de isolamento, a utilização das máscaras, que eles continuam sendo contra, né? Fazer o distanciamento social, e aí vem as medidas de você construir um plano geral nacional de saúde com os secretários e enfrentar. Nós só não temos hoje 1 milhão de mortos, como havia até uma previsão que fosse possível, infelizmente chegar a isso, graças aos bons secretários estaduais de saúde, graças a bons secretários municipais de saúde, graças a governadores que tiveram a coragem de peitar o Bolsonaro. Porque se não fosse isso, nós estamos fritos hoje, nós estávamos com 1 milhão de mortos, que era uma das... um levantamento matemático estatístico. Precisa de coragem para peitar o cara. Né? Precisa sim, porque o presidente do Brasil tem muito poder. Mas ele estava também... ele é um pária, né?
é politicamente muito vantajoso estar contra o Bolsonaro hoje em dia. Olha, é difícil em certos momentos enfrentar, porque ainda ele tentou dia 7 de setembro dar um golpe de Estado. Ainda bem que ele é incapaz. Eu né? acho que ele Graças fica a Deus, né? tentando, ele fica soltando no público dele uns testes pra ver como que tá o clima. Será que eles aceitariam fazer isso? Sim. Tanto que eu já vi uma declaração dele falando, pô, vocês falando aí que querem golpe de Estado, tô esperando um sinal de vocês. Ele falou isso com todas as letras, inclusive. Agora, então eu acho que ele fica só testando